Tem muita cena que te emociona, tem muita cena que te deixa com raiva, tem muita cena que te faz rir. Uma das minhas cenas favoritas acontece em Pedra Filosofal, no momento em que o Harry recebe a Nimbus 2000 de presente. Ele e o Rony estão subindo a escada e o Malfoy, ele encontra o professor Flitwick. Primeiro ele debocha do Harry e tudo mais. Aí o Malfoy diz, professor, o Harry ganhou uma vassoura. Eu sei. E aí, gostou? E o Malfoy, ele fica decepcionado, né? E o Harry e o Rony começam a rir. Porque realmente foi graças ao Malfoy que ele ganhou a vassoura. Porque se não fosse ele jogar o lembrol do Neville pra cima e pro Harry poder apanhar, ninguém veria talvez o talento dele tão cedo. Então foi uma cena que ele tentou debochar do Harry, mas saiu perdendo. Por isso que eu gostei. Porque às vezes tu fala o que quer e ouve o que não quer. Outra cena que é a minha favorita acontece em Relíquias da Morte, quando o Harry sobe na casa da Luna, quando eles estão lá conversando com o Xenofilho, que é o pai da Luna. Ele sobe e vê o rosto deles entrelaçados, do Harry, do Rony, da Hermione, da Ginny e do Neville, entrelaçados, escrito com a palavra amigos. Isso é uma coisa muito emocionante, porque é uma pintura que ela se deu o trabalho de fazer e de explicar a consideração dela por eles, né? E ninguém precisava ver, porque ela sentia aquilo. E a outra, quando o Harry e o Rony, o trio no caso, encontra o Neville no Hospital St. Mungus, e o Neville tá ali com os pais dele, e a mãe dele entrega um papel de bala, e apesar da avó dele dizer para ele jogar fora, ele bota no bolso. E tá pouco se lixando se alguém tem pena ou não, se alguém gostou dessa reação dele ou não. E isso que me comoveu, pelo fato dele ter os pais ali perto, mesmo os pais não sabendo quem ele é, ele tem aquele amor pelos pais. E tem orgulho de quem os pais foram. E por enquanto essas são as minhas 3 favoritas. Meu nome é Henriqueta Flá, esse meu sobrenome é de origem alemã. Tenho 31 anos. Minha saga preferida é Harry Potter. Sou deficiente visual cega total. No caso, não enxergo nada, absolutamente nada dos 2 olhos. Faço comida, lavo louça, faço praticamente tudo que qualquer pessoa faria. Abre aspas. Muito obrigada por emprestar os seus olhos. Ótima descrição, melhor do que qualquer outro que escutei. Obrigada mesmo, eu estou te devendo muito. Fecha aspas. Esse foi o comentário que eu recebi em um vídeo do meu canal no YouTube sobre Harry Potter, chamado Expresso de Hogwarts, e foi ele que me motivou a realizar esse documentário. Muito obrigada por emprestar os seus olhos. Essa foi a frase que me fez sair de Florianópolis, capital do estado catarinense, e ir em busca da Henriqueta. Hoje é dia 12 de abril, agora são 4h25 da tarde e a gente está indo em busca da Henriqueta. Foram mais de 450 quilômetros de estrada até chegar no Rio Grande do Sul, mas precisamente na cidadezinha de Sapucaia do Sul, para ouvir o que ela tinha para nos contar. O Harry Potter eu conheci bem antes, na época que eu estudava no internato, lá na Cavalhada, aqui em Porto Alegre. E eu conheci ele através de uma menina que estava lendo para outra menina, no dormitório, que a gente chama. E ela estava lendo o Cálice de Fogo. Ali eu não me interessava, mas em 2007, quando meu irmão faleceu, eu resolvi ir à procura de alguma coisa para ler. Eu sempre gostei de escutar livro, prefiro livros em áudio. E tem a Associação de Deficientes Visuais em Canoas, que tinha alguns livros que eram feitos gravados em áudio pela Fundação Dorina, que fica em São Paulo. É a Dorina Noil que produz livros para deficientes visuais especificamente, em braille ou em áudio. E dali eu comecei a escutar os livros do Harry Potter. Eu comecei inclusive pelo Prisioneiro de Azkaban, pelo livro errado. Assim eu consegui ler todos os livros.
Quando a minha mãe estava grávida de mim, os meus pais eram empregados de um casal, na verdade. E o meu pai trabalhava na roça e a minha mãe, para ganhar um dinheirinho a mais, resolveu tirar o inso, que é tipo umas ervas daninhas que ficam na plantação, no caso. E tinham passado agrotóxico no inso, nas plantas, e não tinham avisado a minha mãe. E quando a mãe foi tirar, ela inalou esse agrotóxico que foi direto para os meus olhos. E foi assim que eu nasci cega total. No momento que eu nasci sem os olhos não se desenvolveram. E teve uma época que eu até coloquei prótese quando eu era pequena, mas eu acabei engolindo elas. Aí depois eu fiquei um bom tempo sem as próteses. Em 2003, eu coloquei essas que eu tô usando agora. E essas tuas próteses, elas são feitas de que material? Acrílico. E tu que escolheu a cor? Sim, eu pedi sempre azul piscina, mais pelo nome. Eu sempre gostei da cor azul. Não sei por quê, mas deve ser por causa da simbologia, pelo fato de dizerem que o mar é azul, o céu é azul. Gosto muito do verde, que simboliza natureza, grama. E aí tu pode acabar definindo algumas cores pelo cheiro, aí vai de cada pessoa. Se ela usa a cor como simbologia, como cheiro, como ela quer identificar. Eu digo isso a pessoa que não enxerga nada, né? Que nunca viu. Que no caso é o meu caso, né? Eu enxergo o nada. Não é claro nem escuro. Eu sempre me fazia essa pergunta, se era claro. O escudo sempre perguntava para as pessoas que perderam a visão. O que eu enxergava, o que essa pessoa enxergava. Mas aí eu aprendi, e para a pessoa ter uma noção do que eu enxergo, é bom ela fechar um olho e olhar para os lados. Ela vai enxergar tudo com o olho aberto. E o que ela enxergar com o olho que tá fechado é exatamente o que eu enxergo. Ou fica pensando assim, o que tu vê com o cotovelo? Tu não vê nada. E é exatamente isso que eu enxergo. É o nada. Dá pra eu ficar varrendo assim de um lado pro outro. Ou posso fazer assim. Eu sempre dou 2 toques pra entrar. E vou varrendo até achar a conversa. O grupo da acessibilidade Apple, no caso onde eu tô, que é só sobre iPhone. O WhatsApp de outra pessoa, que é um áudio. Essa aqui foi uma que eu guardei e é isso. Aí eu posso fazer assim pra voltar pro início. E fazer assim pra fechar. Fechei e bloqueei. Deixa eu virar ele aqui. Vou diminuir a velocidade. 90%, 80%, 70%, 65%, palavra, caractere, ações. Entrei em ações. Toque, WhatsApp, ajustes, relógio, YouTube. Pesquisar, botão. Dou 2 toques. Campo de busca, está editando. Aqui eu posso editar, digitar no caso. Eu uso a função ditado quando eu faço isso, mas quando eu pesquiso no YouTube, eu dou 2 toques aqui em pesquisa por voz, ó. Maiúscula R. Ó, ele falou coisa que não era pra falar. Maiúscula R. Capítulo 3, maiúscula Q. Capítulo 300, fechar pesquisa, campo de busca, pesquisa por voz. Pesquisa por voz. Expresso de Hogwarts. Voltar, botão. Expresso, refinar. Um expresso de Hogwarts, 268 mil inscritos, 224 vídeos. Tem muito pouco inscrito. É o que eu acho. Ações. Esse é o futuro do canal. 50 perguntas de Harry Potter. O expresso de Hogwarts. A fama chega para todos. O expresso de Hogwarts. Chegou Simple. Anúncio. Reproduzindo anúncio. Para todos os tipos de pele. Assim, muita gente diz que a série, a saga Harry Potter é demoníaca, é do diabo, é do Satanás, ou seja lá o que for, porque eu particularmente já fui rotulada demoníaca por não enxergar e por gostar de Harry Potter.
Então é uma coisa estranha, porque eu nunca vi o diabo, nunca soube do diabo adorando o amor, ou distribuindo amor pra lá e pra cá, né? Então não tem como, que diabo de amor é esse que defende o bonzinho do vilão, que é a arma principal contra o vilão. Então essa questão dessa saga Harry Potter me mostrou que o amor vence tudo, que com amor que tu consegue seguir em frente, tu consegue amigos, tu consegue inclusive coisas materiais, entre aspas, porque muita coisa eu consegui através disso, porque se a pessoa não gostava de mim, por que a pessoa vai me ajudar? Que nem eu sempre digo, a pessoa que me empresta os olhos com relação a Harry Potter ou qualquer outra coisa, não deve ser porque não gosta de mim, eu não tô pagando também. Então, isso também o Harry Potter, a saga Harry Potter trouxe pra mim. E com relação à imaginação, por exemplo, do sol, as cores do sol, o céu fica rosado, ou fica violeta, ou alaranjado em determinada época, isso a J.K. Rowling explica demais do clima, como é que tá o céu, se tá nebuloso, se tá preto, se tá nublado, e faz a gente entrar nesse mundo através da nossa cabeça. Nem todos os livros fazem isso, mas Harry Potter faz e deixa a gente com muita fome, porque fala muito em comida. E com relação aos filmes, é complicado porque, para mim, teve uma época que Harry Potter morreu, ou seja, dos filmes, porque o dublador Caio César morreu, né? E os atores do Harry Potter, para mim, são os dubladores. Não tem como dizer que é a Emma Watson, o Rupert Grint e o Daniel, porque eu não vejo eles, eu não ouço a voz deles, é só dos dubladores e pronto. Então esses que são os atores pra mim. E isso que faz falta também, porque muita coisa da saga não é dublada, até fanfilmes também não são dublados, então entrevistas não são dubladas. A J.K. Rowling deu várias entrevistas que são legendadas e não dubladas. É isso, a gente perde muita coisa. A série Harry Potter tem o poder de me deixar triste, feliz, emocionada, com raiva e deprimida. Feliz pelo fato dela existir, dela ter mudado a minha vida, porque na época que eu conheci Harry Potter, meu irmão tinha falecido e a vontade de fazer alguma coisa pela vida não tinha, né? E vem a história do menino que foi salvo através do amor pela própria mãe. Então aquilo ali me tocou muito, me disse, não, vou ouvir, vou seguir em frente com isso. Então eu gostei muito, ainda mais o valor que dão à amizade. Várias coisas são tratadas que tu acaba aprendendo, frases do Dumbledore que não tem como tu esquecer, que tu leva pra vida. E me deixa triste pelo fato de o Pottermore não ser acessível, por eu ter que precisar de ajuda de outras pessoas, apesar de isso me fazer conhecer pessoas novas. Mas, poxa, eu queria ser um pouquinho mais independente com relação à série. E raiva porque tem coisas legendadas, é que nem eu disse, tem muita coisa legendada, muita coisa que a gente poderia ter acesso e não tem. Isso me deixa bem, assim, com bastante raiva, porque poderia ser feito e não fazem porque não querem. Talvez porque o público seja pequeno, não tenha tanto retorno financeiro. Mas, poxa, eu não sabia que a saga Harry Potter, se tratando de amor, teria que se tratar tanto em parte financeira. Eu tinha dito antes, mas frisando de novo que os dubladores pra mim são os verdadeiros atores dos filmes, né? Porque é o que passa a emoção dos personagens pra gente, a tonalidade da fala do personagem, se o personagem tá xingando ou não, está bravo, rindo. Todas as emoções são passadas através dos dubladores. Muitas vezes é complicado porque eles trocam de dubladores sem questionar se precisa ou não, se pode ou não, se vai afetar a vida de alguém ou não, a maneira de alguém assistir o filme, escutar um filme, novela, seja lá o que for ou não. A dubladora da senhora Weasley e da Minerva mudou demais. Só que eu não entendi o porquê, não, sabe? Pode até ter algum problema por trás e tudo mais, mas poxa, a Emma Watson, por exemplo, ela fez a Bela e a Fera, fez a protagonista no filme Noé, e não é a mesma dubladora, não é a Luísa Palomanas, e isso para nós atrapalha demais, muito, e parece que não é dada tanta importância a isso.
E tem alguns dubladores que eu sou fã de verdade. A Flávia Fontinelli é uma. O Charles Emmanuel é um dos melhores dubladores que existem pra mim. Márcio Simões, eu gosto muito dele. Ele dublou o Sr. Weasley. E o Caio César, ele levou Harry Potter de mim. Eu não sei por que ele fez isso. Até parece que ele quis, né? Mas ele quis agir, eu acho que como Harry Potter, tentar salvar o mundo, né? Mas se deu mal. O Caio César, ele era policial. Ele tava numa ronda, acho que de 24 horas na favela do Alemão, creio que seja. E ele tomou um tiro. Numa troca de tiros, ele tomou um tiro e morreu. Era o meu Harry Potter, era o meu... Ele fez outros filmes também, fez desenhos, mas o personagem que mais me tocou foi Harry Potter, então era ele. Eu fiquei sem ouvir os filmes de Harry Potter, olha, por mais de um ano, não conseguia. Eu chorava toda vez que eu escutava, porque cadê ele? Não vou mais ouvir Harry Potter na voz dele, não vou. A gente fez uma surpresa pra ti. Então eu vou pegar o meu celular aqui, porque eu vou te enviar um arquivo no WhatsApp, tá bom? Uhum. Pode reproduzir. Bom, Henriqueta, você deve saber tudo sobre os trouxas. Diga-me, qual exatamente é a função de um patinho de borracha? Para, Henriqueta! Assim você vai acabar arrancando o olho de alguém. E você tá falando errado, é Leviosa e não Leviosa. Por que aranhas? Por que não podia ser cegonha e borboletas? Henriqueta! Ele não é o Fred, eu que sou. Francamente, Henriqueta, você ainda diz que é nossa mãe. Henriqueta, você é a pessoa mais maravilhosa que eu já conheci. Oi, Henriqueta. Aqui é o Newt Scamander. Eu continuo aqui com os meus estudos e os meus animais. Eu acho que eu prefiro lidar com eles do que com os humanos, sabe? Espera um pouco. Pelúcio, deixa isso aí. Sabe, Henriqueta, ao contrário de alguns, o meu pai pode comprar o melhor. Bom, vamos torcer para que a senhora Henriqueta esteja sempre por perto para nos salvar. Vocês querem evitar que o Snape pegue a pedra ou não? Henriqueta, é você que tem que continuar, eu sei disso. Não sou eu, nem a Hermione e muito menos o Harry. É você. O que vocês querem que eu diga? Nossa, senti falta do Caio César ali. Mas adorei, não tem o que dizer. Sem palavras. Ouvir meu nome na voz de tantos profissionais bons e fantásticos, ainda mais com referência a Harry Potter, é que só que eu senti falta do Harry, né? Não tem ele ali. Preciso de você. Agora, mais do que nunca. Fique perto de mim. Pensem numa lembrança bem forte, a mais feliz que tiverem. Permitam que ela preencha vocês. Acabei de fazer acabei de comer um mousse depois de pronto, deixei gelar um pouco, né, porque senão ia ficar muito mole, porque muita gente faz o mousse sem água. Eu já uso um pouco d'água, porque senão ele fica muito doce, fica doce demais. E eu gostei. Não é porque eu fiz, mas eu gostei. E é que nem eu sempre digo, muita gente define o cego como um ouvinte, só isso. Pra mais nada a gente serve, é o que para não ser pra ir no banheiro, dormir, comer, ir no banheiro, comer, dormir, olha, eu falei tudo errado, e ouvir, mas não é bem assim. Eu particularmente faço mousse, faço comida, eu tenho que preparar meu almoço, tenho que preparar meu café, tenho que preparar minha janta. Meu marido e eu moramos sozinhos, sem ninguém pra nos auxiliar. Obviamente que muitas vezes quando a gente realmente precisa, a gente pede ajuda, como qualquer pessoa. Só que em coisas diferentes, né?
Uma mulher, por exemplo, pergunta, poxa, eu tô bonita pra outra amiga. Eu já às vezes posso perguntar, essa blusa tá suja? Ou tá direitinho o colar, ou seja lá o que eu for usar. Então são coisas diferentes, de formas diferentes, cada um pede ajuda. E a gente vai pra academia, a gente vai pro mercado fazer as compras, porque não tem como a gente ficar pedindo pra alguém fazer as compras pra gente. A gente faz natação na academia aqui em Sapucaí, a gente vai no shopping, faz compras, vai no cinema. E eu particularmente adoro ir em cinema. E sempre levo alguém para assistir os filmes comigo do Harry Potter, Animais Fantásticos, e para poder me explicar algumas coisas que der, né? Porque no cinema muita gente pede silêncio. Mas eu não deixo de ir pelo fato de eu não enxergar. Para que eu nasci? Para só simplesmente depois morrer? Não acho que seja assim.